Muito obrigado, São Miguel. Muito obrigado. Gente, fique à vontade. Meus queridos, peraí. Oh, criança. Minha pequena criança. Entre rápido, sente-se, acomode-se. Põe o óculos, minha filha. Posso começar? Beleza. Bom dia a todos. Meus queridos, hoje nós vamos acabar de falar um pouquinho sobre essa cultura tão maravilhosa, essa cultura tão exuberante que foi a cultura árabe. Não esqueça que a gente está falando ainda de um período histórico chamado Idade. Sabemos que como é que estava a situação na Europa na Idade Média. Alguém pode me falar um pouquinho? Como que era a Europa medieval? Alguém pode falar quais as características? Vamos, gente. Como é que as pessoas viviam? Quem era poderoso, quem não era? Como que era a vida na Idade Média? Sim? Engole primeiro. E como é o nome desse que tinha muita terra? Senhores? Feudais. E a maioria do povo era o que mesmo? Servos. Na Europa medieval, as pessoas usavam muito dinheiro? Não. As pessoas viviam mais no campo ou viviam mais nas cidades? No campo. Então a gente sabe que a vida europeia, não que fosse uma vida menor, não que fosse uma vida menos digna, mas era uma vida meio fechada, meio isolada. Foi um momento na história, gente, que a Europa meio que se isolou. E aí é exatamente nesse período que vai florescer o que na Península Árabe? A cultura dos povos árabes. Vocês lembram disso? Pergunta: como que era o estilo de vida dos árabes no começo? Eles tinham um governo que mandava tudo ou eles eram vários povos? Esses povos, eles eram sedentários? Eles eram nômades? Como? O que seria um seminômade, minha criança? Ele tem uma moradia fixa, só que mesmo assim ele sai de um lugar para o outro para... Muito bem. Pergunta para vocês. Em termos de subsistência, economia, aquela região é uma região extremamente desértica, seca. A agricultura em grande escala, ela não funcionava. Então, como é que os povos árabes faziam para se sustentar economicamente? Pastoreio e comércio. Pastoreio e comércio. Alguma dúvida em relação a isso? Até que eu expliquei para vocês que dentro de uma das tribos árabes de comerciantes vai surgir um personagem. Esse personagem vai ficar órfão logo cedo, vai perder pai, vai perder mãe, vai ser criado por um tio, vai participar de caravanas comerciais, vai ter contato com outras culturas, tanto culturas judaicas quanto culturas cristãs. Qual é o nome desse elemento? Maomé. Vocês lembram dele? Lembra dele não? Lembra que eu falei sobre ele? Que nem eu também não lembro dele, ele não estava vivo no meu tempo de vida. Eu sou velho, mas não sou tanto. Tudo bem, gente? Antes de mergulhar no universo de Maomé e da religião que ele criou, eu queria fazer uma outra discussão com vocês. No mundo antigo a gente sabe que a maioria dos povos, eles tinham religiosidade. Só que era uma religiosidade politeísta. Gregos, romanos, persas, egípcios, fenícios. Pergunta para vocês, o que é uma religiosidade politeísta? É isso mesmo? O senhor concorda com ela? Tá ok. Mas vocês sabem que hoje, em grande parte do mundo, você tem um predomínio de religiões que acreditam em apenas um único. Que nome nós damos a esse tipo de religião? Desculpa? Monoteísmo. Meus amigos, quantas grandes religiões monoteístas existem no mundo? Judaísmo, cristianismo e hinduísmo. Exatamente. Me respondam qual é a mais velha das três. Não ouvi? Judaísmo. A mais velha de todas foi aquela que nós estudamos no ano passado. Ela foi criada pelo povo hebreu, o judaísmo. Nós sabemos que algum tempo depois, entre os judeus nasceu aquele que vai virar para uma outra religiosidade. Uma pessoa que também era um judeu. De quem eu estou falando? Fale alto. Jesus Cristo. A partir de Jesus nasce uma outra religiosidade. Qual a religiosidade? Cristã, cristianismo. Tudo bem até aqui?
E aí, por último, que eu vou narrar agora para vocês, lá no meio da Idade Média, por volta do ano de 600 e pouco, vai surgir a terceira grande religião. Detalhe, é a que mais cresce no mundo hoje. Qual é o nome dessa terceira religião? Quem foi o cara que criou essa religião? Maomé. Alguém aqui consegue lembrar um pouquinho como foi que Maomé ele teve essa revelação de, eu vou construir uma nova... Como é que foi essa história? Quando Gabriel apareceu para ele no sonho, aí falou, você vai ser alguma coisa da nova religião. O meu profeta. Você se compromete a fazer uma nova religião. Muito bem. Percebam que Maomé, segundo a tradição islâmica, ele vai receber uma revelação do anjo Gabriel. E esse anjo Gabriel vai dizer que Maomé já tinha 40 anos. Ele já era casado. Casou inclusive com uma viúva rica. Esperto Maomé, né? E aí o que acontece? Ele recebeu essa revelação que ele deveria criar essa nova religião. Maomé vivia numa cidade chamada Meca. Meca era um centro religioso. Você tinha aí templos em que você venerava vários deuses. Não esqueçam, eles eram politeístas. Quando Maomé ele começou a divulgar essa sua nova religião, ele foi bem aceito? Não? Porque muita gente vendia comércio, era de outras religiões, aí as pessoas iam comprar, e como ele dizia uma coisa, o pessoal achava que a religião dele não tinha importância, logo o Deus dele não tinha importância, logo o comércio dele não tinha importância. Eu estou embasbacado com a sua resposta, ela está certíssima. Ela fez a relação certíssima. Quando Maomé fala assim, só tem um Deus que é o meu, ele está dizendo o seguinte, os deuses de vocês, eles não valem. Só que esses deuses, esses templos, eles puxavam o comércio. Então quando Maomé ele apresenta essa nova religião, os comerciantes ficam com medo, eles se sentem ameaçados. E se essa nova religião ela realmente se propagar, eu vou perder os meus centros comerciais e a minha religiosidade. Deu para entender o que eu estou falando? Percebam o seguinte, meus amigos. Maomé vai falar de uma nova religião chamada islamismo. Submissão a Deus é a tradução. O islamismo, meus amigos, eu já vou adiantar para vocês. Como toda e qualquer religião, ele tem alguns princípios. O que são princípios? São pensamentos que uma religião acredita e os seus fiéis também acreditam. Não só isso. O islamismo também é uma religião moral. O que é uma religião moral? Ele não tem apenas ideias que são importantes. Ele também estabelece um jeito que você tem que viver. Ele determina o que? O seu comportar. Porque assim, gente, entendam, no mundo antigo as religiões não eram morais. Como assim não era moral? Você fazia oferenda aos deuses, você rezava aos deuses, mas você vivia a sua vida do seu jeito. Quando você pensa no judaísmo, no cristianismo e no islamismo, são religiões que você não apenas acredita no que eles falam, eles também falam como você tem que viver. Então eles determinam o que? O seu comportamento. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Alguma dúvida, senhores? Quais os princípios do islamismo principal? O principal deles é o monoteísmo. Existe apenas um único princípio básico do islamismo. Existe apenas um único Deus. Alguém sabe qual que é o nome que os islâmicos chamam Deus? Alá. Quem falou? Deus fale de novo? Alá. Alá, exata, não é Alá e nem Ali. Alá. Deu para entender, senhores? Alá. Segunda coisa, eu vou explicar para vocês daqui a pouco que essa cidade que Maomé ele vai ser perseguido, no futuro ele vai voltar para essa cidade, e essa cidade vai se tornar uma cidade sagrada para o islamismo. Um dos princípios do islamismo: não me interessa onde você esteja no mundo, você tem que algumas vezes por dia se ajoelhar no chão com a cabeça voltada para a direção de Meca. É claro que os islâmicos eles sabem qual é essa direção, existe uma orientação, eles têm que rezar, se ajoelhar com a cabeça no chão, eles vão rezar olhando na direção de Meca. Não interessa se ele está no Brasil, se ele está na Índia, não interessa, ele vai rezar em direção a Meca. Eu acho que são 4 ou 5 vezes por dia. Tudo bem até aqui? Terceiro elemento, eles vão dizer que um muçulmano, o que é o muçulmano? Aquele que é adepto ao islamismo. Tudo bem, gente? O muçulmano ele deve pelo menos uma vez na vida ir até a cidade sagrada de Meca, com uma ressalva:
se ele tiver condições. Se ele não tiver condições, está tudo bem, não precisa ir. Mas tendo condição financeira, ele tem a obrigação de pelo menos uma vez na vida ir até a cidade sagrada e rezar. Deu para entender o que eu estou falando? Outra coisa importante, só a título de curiosidade. Um dos princípios do islamismo, gente, eles não comem carne de porco. Eles consideram uma carne impura, então eles não comem a carne de porco. Tudo bem, gente? Eu particularmente respeito muito o mundo árabe, mas eu não dispenso a minha feijoada. Tudo bem, gente? Nem a bistequinha. Meus amigos, agora percebam o seguinte. Maomé, ele passa a ser perseguido. Ele começa a pregar para a família primeiro, para os amigos, até aí tudo bem. Mas quando ele começa a expandir melhor a sua religião, a sua pregação, os comerciantes já ficam na bota dele. Detalhe, vai chegar um momento em que a Maomé começa a receber ameaça de quê? De morte. Qual é a única opção que Maomé tem para ele não morrer naquele momento? Fugir. Maomé, gente, ele vai fugir para uma cidade chamada Yatreb. Detalhe, essa fuga de Maomé, ela é importantíssima para o islamismo. Por quê? Não é que eles comemoram. Hoje, esse dia é considerado um dia santo. É chamado de Égira. O que é a Égira? Os muçulmanos, eles vão dizer que é o dia que Maomé teve que fugir de Meca. Ele vai para uma cidade chamada Yatreb. Em Yatreb, meus amigos, Maomé, ele não se emenda. Ele começa a fazer o quê? Ele começa a pregar. Só que lá é diferente. Lá ele começa a ter uma aceitação maior. Mais pessoas vêm de toda a cidade ouvi-lo. Com o tempo, Maomé ele se torna uma liderança. Ele se torna um líder. O islamismo ele toma conta da cidade de Yatreb. Detalhe, foi tão importante isso que o próprio nome da cidade mudou. Até hoje, Yatreb não se chama mais Yatreb. Ela se chama uma cidade chamada Medina. Tradução da palavra Medina, cidade do profeta. Essa cidade existe até hoje. Se você for no Google Maps, coloca lá Medina. Existe a cidade até hoje. É uma cidade considerada sagrada para os muçulmanos do mundo todo. Só perde importância para Meca. Tudo bem até aqui? Foi nesse período, meus amigos, que Maomé ele vai revelar Quer falar, filha? Qual que é a tradução mesmo? Da palavra Medina, cidade do profeta. É nesse momento, meus amigos, que Maomé ele vai estabelecer um outro princípio do islamismo. E esse princípio, gente, ele mal interpretado hoje, ele gera vários problemas. Hoje, qual que é o princípio? A jihad. O que é a jihad? É um princípio que diz que todo muçulmano ele tem a obrigação de espalhar a sua fé e combater os infiéis. Como é que se traduziu isso hoje? Guerra Santa. Então você tem grupos, por exemplo, como o Talibã, o Estado Islâmico hoje, que eles pensam o seguinte, eles pegam a jihad e falam assim, se você não é muçulmano e você não se converte, você é meu inimigo. Então eu vou impor o quê? O islamismo pela força. Deu para entender isso? Quando você pensa nesses grupos hoje, Estado Islâmico, Talibã, grupos terroristas, você pensa na jihad. Era um princípio estabelecido por Maomé. Só que Maomé não falou para você sair matando as pessoas. Ele falou que o muçulmano tem a obrigação de zelar pela sua fé, espalhar a sua fé e combater os infiéis. Tudo bem até aqui? É que hoje o pessoal levou isso a ferro e fogo. Tudo bem até aqui? Outra coisa importante que eu queria dizer para vocês. Vocês sabem que a maioria das religiões tem um texto que eles consideram sagrados. Por exemplo, o judaísmo tem a Torá, que é o Velho Testamento. O cristianismo tem um livro chamado Bíblia. Depois que Maomé morreu, os seus fiéis, eu vou falar da morte dele daqui a pouco, os seus fiéis pegaram tudo aquilo que ele ensinava e começaram a escrever aquilo de maneira textual, um texto. Esse texto ele vai virar um livro que é um livro sagrado para os muçulmanos. O nome desse livro tem dois nomes, alguns chamam de Corão, alguns chamam de Alcorão. As duas pronúncias estão corretas. O que é o Alcorão? É o livro sagrado dos muçulmanos. Todos aqueles princípios, inclusive a jihad, estão no Alcorão. Tudo bem até aqui, senhores? Alguma dúvida?
Alguém pode me repetir qual que é o nome do livro sagrado? O Corão. Tanto faz. Tudo bem até aqui, senhores? O fato é que Maomé, meus amigos, ele muda e atreve que se torna Medina. Maomé ficou satisfeito? Maomé não esqueceu da outra cidade que o expulsou, Meca. O que Maomé faz? Ele forma um grande exército, ele começa a atacar as caravanas comerciais que saíam de Meca. Foi a primeira parte. Ele estrutura melhor esse exército e aí o que ele vai fazer? Ele vai cercar a própria Meca e vai dominar Meca. Ele vai voltar como um conquistador. Detalhe, quando ele domina Meca, Meca praticamente nem resistiu. De tão grande que era o exército de Maomé. Eles perceberam que não adiantava lutar, não ia adiantar. Primeira coisa que Maomé ele faz, ele manda destruir todos os símbolos dos antigos deuses politeístas. E ele vai impor uma única religião. Qual religião? O islamismo. O islamismo ele passa a ser a religião dominante, não apenas de Atrebe, não apenas de Medina, não apenas de Meca. Ele vai conquistar toda a Península Arábica. Detalhe, vocês lembram que os povos árabes eram vários povos? O que Maomé e a religião fizeram? Juntaram esse povo. Ele vai se tornar um povo único, com um único governante. Deu para entender o que eu estou falando? Então percebam, o que o islamismo ele trouxe para os povos árabes? A sua unidade, a sua união. Deu para entender o que eu estou falando agora? Vocês entenderam o quanto foi importante essa religião para o mundo árabe? Não foi só uma religião, mudou a política. Agora você tem um governo que manda em todos. Acabou aquele papo de tribos isoladas. Você tem um povo unido por uma religião. Não esqueçam, nem todo árabe era um muçulmano, mas a maioria se converteu. Fala, minha princesinha. Quando Meca foi embora de Meca, o pessoal que seguia ele também? Alguns seguidores sim, alguns inclusive voltaram com ele para conquistar. Tudo bem? Alguma dúvida, senhores? E aí, meus amigos, acontece com Maomé o que acontece com todo e qualquer ser humano. No ano de 632, o que aconteceu com Maomé? Ele ficou doente e ele acabou morrendo. Tudo bem até aqui? O que nos interessa aqui? Depois que Maomé morreu, isso quer dizer que o islamismo ele recuou, ele morreu? Isso quer dizer que o poder dos árabes recuou? Pelo contrário, meus amigos. Quem vai entrar no lugar de Maomé são seus sucessores, os califas. Detalhe, depois que Maomé morre, o islamismo ele não fica só na Península Arábica. Eles começam a conquistar várias regiões. Fale, filho. Sim, o califado está lá até hoje. Deu para entender? E vocês sabem que, me permitam uma pequena viagem. Vocês sabem que inicialmente o que sustentava a economia árabe era o quê? O pastoreio e o comércio, não é isso? São fortes ainda lá. Mas existe uma outra coisa no mundo ali na Península Arábica que agora é a fonte de riqueza dos califas. O que é? Petróleo, meus amigos. A Península Arábica é uma das regiões onde você tem mais petróleo no mundo. Regiões da Península Arábica ficaram ricas praticamente do dia para... Vocês querem um exemplo? Onde foi aquela Copa do Mundo mesmo, que era um calor do caramba? País árabe. Qual é o futebol que mais cresce no mundo hoje? Da Península. Onde está jogando o Cristiano Ronaldo? É um futebol que tem crescido muito porque os caras têm muito dinheiro. Deu para entender isso? Esse dinheiro vem do pastoreio? Esse dinheiro vem do comércio? Esse comércio vem do petróleo. Esse dinheiro vem do petróleo. Tudo bem, gente? Continuando. A partir da morte de Maomé, o que você vai ter? Uma expansão do mundo árabe. Não esqueça que a Europa estava meio borocochô, no feudalismo. Então, eles vão conquistar o quê? A Península Arábica inteira. O norte da África, países africanos vão se converter ao islamismo. Inclusive, até hoje você tem países africanos que são muçulmanos. Tudo bem? Detalhe, olha que coisa, como tudo se liga. Vocês sabiam que Idade Média, grandes navegações daqui a pouco,
Você tem países africanos que são muçulmanos. Vocês sabiam que nós tivemos aqui vários escravizados que eram muçulmanos? Vocês sabiam disso? Aqui no Brasil era o tempo da escravização preta. Eles não traziam os negros escravizados aqui. Muitos escravizados que chegaram eram muçulmanos, porque já tinham sido convertidos naquele período. Deu para entender o que eu estou falando? Detalhe importante: eles vão conquistar também um pedaço da Europa. E para a gente que é brasileiro, uma coisa super importante: eles vão conquistar a região que é Portugal. Então, a cultura portuguesa, ela tem elementos da cultura árabe. Por exemplo, vocês já foram no Nordeste brasileiro? Algumas casas do Nordeste, a frente da casa é cheia de azulejo pequenininho. Vocês já viram isso? Isso é uma influência árabe. Palavras como algodão, alfazema, quase todas as palavras que começam com alface são palavras do mundo árabe. Meu, parabéns! Então percebam vocês veem como tudo vai se conectando. Nós não somos islâmicos, embora você tenha muçulmano que mora no Brasil, mas nós temos alguma coisa da influência da cultura árabe. Por exemplo, vocês têm aula de matemática, não tem? Vocês já viram algarismo romano? X, L? Não, ele não. Mas vocês conhecem o algarismo romano, não conhecem? Imagina você fazer uma equação com aquilo ali. Os números que a gente usa são números mais práticos, não são? Números árabes. O zero, enquanto conceito matemático, é um conceito árabe. Eles contribuíram muito, gente, na nossa cultura. Tudo bem, gente? Muito obrigado. Nós paramos por aqui. Acabou a aula. O dinheiro que é bom não é minha mão nada, né? Eu ponho meu pix na lousa. Vocês querem? 10 Tô brincando, gente. Eu não sou mercenário. Obrigado. Miguel, por favor, você. Obrigado.